Eu e o Watanabe temos muitos pontos em comum, afirmou Nagasawa. Tanto ele quanto eu estamos fundamentalmente interessados apenas em nós mesmos. Só a arrogância nos diferencia, mas ambos nos interessamos só por aquilo que pensamos, pelo que sentimos, pela maneira como agimos. Portanto, podemos refletir sobre as coisas de forma diferente dos outros. É isso que eu aprecio nele, mas ele ainda não está plenamente consciente disso e acaba hesitando e se machucando. Aqui é a Sam, e agora vamos encarar as feras. Norwegian Wood, escrito por Haruki Murakami. Já li outros livros do Haruki Murakami. A diferença principal assim que eu senti entre os outros livros e este é que os outros livros que eu li, que foi o Caçando Carneiros e o Kef Kaberamar, tinham alguns elementos surreais que aqui não ficaram tão presentes quanto é nos outros livros. Eu senti falta disso, porque isso é uma das coisas que eu mais adoro quando eu leio as histórias do Murakami, mas isso não é um problema neste romance, porque não só de surrealidade vive Haruki Murakami. Ele também é um narrador extraordinário, ele sabe prender e conduzir a atenção da leitura ao longo das páginas, e ele também tem uma compreensão muito profunda de sentimentos humanos, principalmente sentimentos de melancolia, apatia. Quando Murakami escreve personagens que são adolescentes, ele consegue captar muito bem aquela sensação de angústia, né, desse momento de transição da vida, e esse livro pega muito nesse tema. Eu acho que é um livro muito de coming of age. Eu não sei qual é o termo brasileiro para isso, se você souber me diz aqui nos comentários. Coming of age é aquela temática em que o personagem, geralmente o protagonista, está passando por um período de transição, ele está saindo da adolescência e entrando na vida adulta, e é o que está acontecendo com Toru Watanabe nessa história. E o protagonista dessa história é um garoto que está por volta dos seus 18 anos, ele está saindo da casa dos pais dele, que fica no interior, se mudando para uma grande cidade que é Tóquio, para fazer um curso universitário. Ele não tem muita certeza se o curso que ele está fazendo, se a formação dele na universidade é exatamente o que ele quer fazer. Só que como ele não sabe o que ele quer, ele vai na dúvida assim mesmo. E essa narrativa abrange esses anos, assim, acompanha o Toru com 18, 19 até chegar aos 20 anos, e tudo isso é retratado na década de 60, e eu acho que é 68, 69, 1970, que é a época que é retratada nesse livro. E o próprio Haruki Murakami nasceu em 1949, então a idade do protagonista dele nesse livro, na época em que é retratado nesse livro, bate com a idade que o Haruki Murakami tinha na mesma época. E, segundo o que eu li aqui na contracapa, esse livro tem elementos autobiográficos do próprio autor. Como eu não conheço muito da vida do próprio autor, então eu não sei exatamente o que nesse livro é ou não é da vida dele, assim, o que ele tirou da vida real dele para colocar nessa história. Às vezes eu tenho a sensação que é tudo, porque os sentimentos dos personagens, as sensações são muito reais. Enquanto você está acompanhando a jornada do protagonista, o tempo todo você reconhece aqueles sentimentos, você tem a sensação de que já viveu algo não episodicamente parecido, assim, tipo tal e qual, mas a sensação que ele experimenta com aquelas experiências são muito familiares ao longo da leitura. E eu acho que isso é um mérito muito grande do Haruki Murakami, a forma como ele consegue descrever isso. E eu acho que é por isso que as obras do Murakami marcam tanto os leitores dele. Toda a premissa da história começa já anos mais tarde, então o primeiro capítulo a gente vê o Toru já com seus 37, 38 anos,
ele está desembarcando de um voo internacional e aí no aeroporto ele escuta a música dos Beatles, que é a Norwegian Wood, que é o título dessa história. E aí ele tem um momento de nostalgia, um momento de melancolia e começam a voltar aquelas memórias de 20 anos atrás, que são as memórias descritas nessa história. Então a gente não tem certeza se o que está descrito nessa história é tal e qual aconteceu em tempo real ou se são as sensações que o protagonista tem quando ele relembra, porque a gente tem sempre que levar em consideração que a memória ela é mais afetiva do que factual. De qualquer forma, eu acho que essa informação não interessa muito, porque o que importa aqui é ser conduzido através dessas memórias que começam quando o touro perde o melhor amigo dele. Isso não é um spoiler, não se preocupe com spoilers, eu vou avisar quando chegar os spoilers. De qualquer forma, boas histórias não são destruídas por spoilers, é o caso dessa daqui. Inclusive, logo no início, nos primeiros capítulos, o autor ele já dá umas pistas do que vai acontecer no final. Então a intenção dele não é surpreender o leitor, a intenção dele é muito mais envolver o leitor com aqueles sentimentos que ele teve naquela época. E aquela época que ele descreve começa com a morte do melhor amigo dele na cidade do interior que ele morava. O menino é o Kizuki, tinha 17 anos e o Murakami dedica bastante tempo a descrever como era a relação do touro com o Kizuki, porque o Kizuki tinha uma namorada que era a Naoko e existia uma dinâmica que rolava entre eles, assim, como se houvesse apenas um equilíbrio quando os três estavam juntos. O que, aliás, me lembrou um pouquinho o Incolor de Tsukuru Tazaki, em que ele descreve no outro livro, no Incolor de Tsukuru Tazaki, eu não sei direito como é que se pronuncia o título, mas ele descreve essa amizade também juvenil, em que a amizade só é equilibrada quando 5 pessoas estão juntas. Quando falta uma delas, a coisa meio que não rola muito bem. É um ponto que eu acho que tem em comum entre as duas histórias. Eu acho que o outro livro, o Tsukuru Tazaki, é bem melhor desenvolvido do que esse aqui. Mas o Norwegian Wood não deixa de ter seu charme também. Bem, mas voltando. Existe essa relação peculiar entre o Kizuki, o touro e a Naoko. E o Kizuki se suicida, ele morre aos 17 anos. E depois disso, nem a Naoko nem o touro conseguem mais viver na cidade que eles moravam. E os dois resolvem ir embora para Tóquio fazer faculdade lá. E aí existe essa conexão entre a Naoko e o touro, que é esse amigo morto. No caso, para Naoko é um namorado morto. E aí a partir dessa conexão os dois começam a desenvolver o relacionamento. E aí o touro ele começa a ficar cada vez mais apaixonado pela Naoko. E aí começa um pequeno problema que eu tenho com esse romance, que é o desenvolvimento das personagens femininas. Eu vou falar mais a respeito das outras que vão aparecer ao longo da história, mas eu gostaria de começar com a Naoko, porque eu não consigo ter uma visão da Naoko. Eu não consigo me conectar com ela, eu não consigo entender o lado dela, eu não consigo sentir empatia por ela, porque a gente olha para ela com os olhos do touro, e os olhos do touro só veem nela essa conexão com o Kizuki, ou seja, parte da personalidade dela é construída a partir de uma amizade de um homem com outro homem. E aí fica difícil você enxergar um indivíduo quando esse indivíduo é eclipsado por outro personagem e que metade dos sentimentos que o protagonista tem por essa pessoa, na verdade, são sentimentos que ele tem por um homem. Além disso, ao longo da narrativa, Naoko começa a sofrer com transtornos psicológicos que o livro não dá um diagnóstico preciso do que ela tem, mas deixa muito claro que ela tem um problema e é um problema muito sério. E aí eu começo a entrar numa outra questão, que é essa coisa de homens querendo desenvolver uma relação com mulheres que não estão em condições de ter um relacionamento.
Tem um filme do Adam Sandler que é o Como Se Fosse a Primeira Vez, que eu acho que é um dos filmes mais problemáticos, uma das histórias mais problemáticas nesse tema, porque a moça claramente não tem condições, assim, de viver uma vida como qualquer outra pessoa, e aí ela é forçada a ter que se encaixar num padrão para satisfazer o desejo de um homem. O Murakami não vai tanto por esse lado aqui, mas sim, ao longo da narrativa fica muito claro que o Toro está insistindo numa coisa que não dá para rolar, e a própria menina, assim, no caso a Naoko, ela entende isso e ela mesma fala pro cara, fala, você não vai ser feliz comigo, eu não tenho condições de ter um relacionamento com você, eu não tô legal, eu não tô bem, a menina tá internada numa instituição para tratamento psicológico, e ela deixa muito claro, assim, o tempo todo, fala, olha, cara, eu não vou conseguir te dar o que outras garotas podem te dar, eu não tenho condições de fazer isso, e eu não quero ficar no caminho da sua felicidade. Mas o Toro tá obcecado por ela e ele não quer levar esses fatores em consideração. E eu até entendo. Primeira coisa, é necessário contextualizar. Esse livro foi publicado em 1987. Em 1987, a sociedade como um todo, não sei da sociedade japonesa, mas pelo menos a sociedade brasileira, não abordava tanto assim essas questões. Debater relacionamentos com pessoas que têm transtorno mental não era uma questão tão abertamente discutida, ainda hoje não é, continua não sendo, e é por isso que eu tô trazendo essa questão para esse vídeo, porque eu acho que eu absolvo o Murakami pelo contexto, pela época, por uma série de coisas, mas eu não posso deixar de falar a respeito disso, porque eu acho que isso é algo que tem que ser falado. As pessoas precisam começar a refletir a respeito disso. Não deixe de ler o livro por causa disso, eu não recomendo realmente que a pessoa deixe de ler Murakami por causa disso, mas eu espero que as pessoas tenham consciência do que estão lendo. Simplesmente não aceitem passivamente tudo que está escrito em alguma coisa só porque foi escrita por uma determinada pessoa. Eu acho sempre importante contextualizar e entender que certas coisas não estão muito bem ok, a forma como está sendo retratado não está muito legal, e me dá muita sensação de romantização. Eu acho que se é um homem lendo, ele não vai pensar tanto nisso. Por quê? Aí eu vou entrar na questão das outras personagens. A sensação que eu tive lendo esse livro é que toda personagem feminina que entra nessa história entra para satisfazer o protagonista de alguma forma. E tudo bem também, porque é um homem hétero que está escrevendo, e um homem hétero que estiver lendo, ele vai ter o escapismo que ele busca. A gente tem que sempre lembrar que pornografia é um negócio muito predominante na sociedade japonesa. E não é de se surpreender que a visão que um homem japonês hétero tem de uma mulher é uma visão de uma ilustração, é uma imagem muito mais pornográfica do que de uma pessoa próxima dele. E dá pra sentir esse distanciamento dessas personagens nessa história, porque a descrição delas, assim, é sempre muito mais baseada no que elas proporcionam pro protagonista do que elas simplesmente vivendo a vida delas, os valores delas, o que elas estão procurando. Até mesmo uma das personagens aqui, que é a Reiko, ou Reiko, vai da forma como você preferir pronunciar, mas eu tenho certeza que em japonês deve ser algo muito próximo de Reiko. É uma mulher mais amadurecida, uma mulher mais velha, e aí ela tem toda uma história muito pesada do passado dela. E aí o Murakami se dá o trabalho de dedicar várias páginas a contar toda essa história triste da Reiko, só que no final das contas é uma história muito mais pornográfica, falando sobre uma mulher madura tendo relações sexuais com uma menina adolescente, e aí a gente começa a entrar também na questão de pedofilia, mas eu não vou nem, desenvolver muito essa questão por aqui. Mas eu acabei ficando muito mais com a sensação de estar assistindo um filme pornô do que de estar entendendo a dor e a profundidade e a forma como isso afetou a vida de um ser humano. E eu não sou uma mulher que viveu nos anos 60 e eu não estou lendo essa história em 1987. Eu sou uma mulher lendo essa história em 2020. E não tem condições de eu, uma mulher, no ano de 2020, ler isso e me sentir confortável e falar, ah, beleza, tá tudo ok. Pode estar ok para um homem, porque isso é a visão de um homem.
E assim, a única pessoa que me deu um pouco mais de clareza nessa questão foi uma amiga que é descendente de coreanos, que ela falou, olha, homem asiático é assim. E foi aí que eu tive esse estalo de sacar, falou, não, pera, o Japão é um país realmente muito proeminente pela produção pornográfica, e quando eu começo a pensar num homem hétero japonês olhando para uma mulher como ele olha para uma mulher num filme pornô, faz todo sentido, assim, pra mim fecha, não justifica, mas é coerente com a forma como é construída as mulheres nessa história. E não só nessa história. Nos outros livros do Murakami, as personagens femininas também não são lá os seres humanos mais tridimensionais do planeta, por assim dizer. E, claro, isso não diminui o fato de que, sim, Murakami é um escritor muito talentoso. Os livros dele são realmente obras-primas, todos eles, mas algumas coisas envelhecem melhor do que outras. Talvez seja esse o caso aqui. Então, eu já falei aqui da Naoko e da Reiko, que são duas personagens femininas que o protagonista se apega bastante. E aí existe uma terceira personagem feminina, que é a Midori, que é uma colega de faculdade do Toro. E ele descreve ela como muito bonita, muito charmosa e desvairada. Pois é. E aí a gente entra em mais uma problematização, porque as personagens femininas dessa história, quando não são suicidas e transtornadas, são mentirosas e desvairadas, que é o caso da Midori. E ela é uma personagem incrível, tem muitos diálogos muito bons com ela. Na verdade, eu acho que as partes que eu gosto mais dessa narrativa é quando o protagonista está conversando ou com a Reiko ou com a Midori, porque eu acho que elas são personagens mais interessantes. Na narrativa a gente nota que o protagonista passa muito tempo com a Midori, horas e horas e horas. E aí quando ele vai mostrar um pedacinho de alguma conversa que eles tiveram, é sempre uma conversa sobre a Midori falando alguma coisa, mais uma vez, pornográfica. E é justamente isso que me dá muita sensação de que nessa história parece que as mulheres todas saíram de um filme pornô. E não tem problema nenhum em uma mulher ter uma profissão como atriz pornô. Mas, justiça seja feita, existem personagens masculinos nessa história também, e todos eles são um tanto quanto perturbados. Eu já falei aqui do Kizuki, ele se suicidou, e aí tem o Nagasawa, que é o amigo e colega de faculdade do Toro. O Nagasawa, ele é um personagem bem excêntrico, bem peculiar, e uma das características mais marcantes dele nessa história é que ele tem muita grana e tem um talento extraordinário para sair para beber e passar a rola nas garotas. E é o personagem do Nagasawa que faz uma descrição dele mesmo e do protagonista que eu vou reproduzir aqui para vocês. Ele diz: eu e o Watanabe é o Toro. Eu e o Watanabe temos muitos pontos em comum, afirmou Nagasawa. Tanto ele quanto eu estamos fundamentalmente interessados apenas em nós mesmos. Só a arrogância nos diferencia, mas ambos nos interessamos só por aquilo que pensamos, pelo que sentimos, pela maneira como agimos. Portanto, podemos refletir sobre as coisas de forma diferente dos outros. É isso que eu aprecio nele, mas ele ainda não está plenamente consciente disso e acaba hesitando e se machucando. E eu acho que essa explicação do personagem do Nagasawa é o melhor resumo, e é o resumo mais objetivo e mais claro a respeito de toda essa história aqui. Porque no final das contas é descrevendo toda a jornada do Toru Watanabe, totalmente centrada nele mesmo. Totalmente centrada na forma como ele está melancólico, como ele está angustiado. O que demonstra que o autor Haruki Murakami tem consciência do personagem que ele criou. E eu acho isso sensacional. Ele não tenta justificar nem romantizar o que o Toro e o Nagasawa fazem, mas a forma como eles fazem mexe com um certo imaginário, que é o imaginário de tratar mulheres como objetos. Basicamente é isso.
E aí fica difícil ter uma reflexão a respeito dessa característica nesse livro, porque a gente vive em uma sociedade que constrói o imaginário popular a respeito das mulheres dessa forma. Então, para quem tem isso muito normalizado na cabeça, fica difícil entender que it's not okay. Não tá legal. O livro é ótimo, a narrativa é ótima, os personagens, eles são complexos e eles transmitem toda essa apatia, essa angústia de uma forma que nos envolve e faz com que a gente fique interessado no desenvolvimento dessa narrativa. Só que eu acho que é importante entender que esse é o comportamento destes personagens nesta época pela visão deste autor, e isso não é normal, e isso não é ok, nem o autor acha isso normal e ok, mas ele está criando aí uma experiência para entreter homens hétero. E é claro que mulheres vão ler e vão gostar da história e vão se interessar, porque no final das contas é uma história muito bem escrita, muito bem narrada. Tudo que o Murakami faz é sempre com muita qualidade. Mas quando você começa a pensar com muito cuidado e analisar os detalhes, você percebe que não existe muita verossimilhança com o mundo real. Para começo de assunto, garotos de 19 anos que não são fisicamente considerados padrão de beleza para a sociedade, seja lá qual for esse padrão for e onde for, tá, esse cara vai querer sair por aí, vai querer passar rola nas meninas, vai conseguir, mas não vai ser fácil. Caras de 19 anos, ainda mais esses caras mais nerdinhos que gostam de ouvir jazz, tomar whisky na faculdade e ler F. Scott Fitzgerald aos 19 anos, pior ainda, sabe? E aí eu acho que esse livro, ele tem essa experiência escapista para esse tipo de cara, porque o Toru Watanabe vive o que esses caras não conseguem viver. A não ser que eles tenham nascido com determinadas características, como o personagem Nagasawa, que tem boa aparência e tem muita grana. Com 19 anos, aí fica fácil. Ao final dessa história, eu tive muita sensação de que essa narrativa é sobre autossabotagem. É sobre a forma como a gente se coloca no mundo e tenta se relacionar com as pessoas de uma forma que a gente sabe que não é o mais saudável, mas a gente tenta mesmo assim. E como isso faz parte do nosso processo de amadurecimento. Então, no final das contas, sim, é um bom livro, eu recomendo. Eu apenas gostaria de insistir nessa tecla que, gente, se entretenham acompanhando a jornada desse personagem, se entretenham vendo o jovem Toru Watanabe amadurecer ao longo dessas páginas, mas tenham consciência de que as mulheres do mundo real não existem apenas para entreter homens, ainda mais sexualmente. Eu entendo isso quando eu leio um livro escrito por um homem hétero japonês que é fruto de uma sociedade que é heavy user de pornografia, mas a gente sempre tem que ter consciência de que isso não deve construir expectativas de homens a respeito de seus relacionamentos com mulheres. E você, já leu esse livro? Gostou? Detestou esse vídeo? Me diz aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!